Olá, tudo bem, meus queridos? Vamos chegando. Eu tô aqui sentada na varanda da minha casa, fresquinho, com a luz acho que é um pouco melhor agora à noite. E muita gente se manifestou do que queria me ouvir falar. E como, talvez até pelo fato de eu ser gastroenterologista, na verdade eu sou cirurgiã digestiva, eu decidi fazer sobre o trato digestivo. Mesmo porque sexta-feira eu falei sobre o limão e muita gente comentou, muita gente fez pergunta. E teve um outro dado essa semana, que foi o post que eu falei sobre o cocô. Se você olha o seu cocô. E muita gente comentou, e muita gente falou, e foi até muito divertido, muitos comentários engraçados. Mas aí eu decidi falar sobre intestino por causa disso, tá? Na verdade, por um outro motivo também. Porque intestino tem tudo a ver com todo o resto, com tudo que vocês me pediram. Com fibromialgia, intestino tem a ver com nódulos de tiroide, com hipotiroidismo, com câncer. Então eu vou falar um pouquinho de intestino para vocês entenderem. Se vocês podem me fazer perguntas e eu vou ficar muito feliz, tá? O que eu puder falar. Ah, alguém já me pediu aqui para falar sobre a cirurgia do refluxo. Realmente, alguns casos são necessários. Então, vamos lá. Em relação ao refluxo, que foi o que eu comecei a falar na sexta-feira, por que eu falei que o refluxo você pode usar o limão? Eu vou delinear um pouquinho mais isso, tá? A maior parte das pessoas tem, na verdade, uma falta de ácido gástrico. E por que isso acontece? Por uma série de fatores, tá? Mas o principal deles é o estresse. O estresse, quando a gente está estressado, o nosso corpo é regido pelo sistema nervoso simpático, é o sistema nervoso autônomo. É aquele que aumenta a frequência cardíaca, é aquele que deixa a gente mais alerta para resolver os problemas. É uma linha de defesa nossa e é importante que isso aconteça. Só que tudo que tem relação com o intestino e o trato digestivo é regido pelo sistema nervoso parasimpático. Então, é o sistema nervoso parasimpático que provoca, através de um nervo, que se chama nervo vago, que provoca as secreções digestivas. Então, quando eu estou estressada, quando eu estou nervosa, da mesma forma que o meu coração bate mais rápido e eu fico ofegante, eu diminuo as secreções digestivas, inclusive do ácido gástrico. Quando acontece isso, as minhas bactérias que vivem nos meus intestinos, elas ficam felizes da vida. Primeiro, porque sobra comida para elas. Se eu não tenho enzimas digestivas sendo secretadas de forma suficiente, essa comida que não é digerida por mim vai servir para elas, para a nossa microbiota. E o que mantém elas em controle de crescimento é o controle da comida. Se eu tenho comida sobrando porque eu não tenho enzima digestiva suficiente, porque eu estou estressado, por exemplo, tem mais uma razão para isso acontecer, não é só estar estressado. Outra razão para isso acontecer é envelhecimento. Qualquer pessoa a partir dos 40 anos já tem uma diminuição do volume de secreção digestiva. Eu, por exemplo, tenho 41 anos, eu já tenho diminuição de secreção digestiva. Com essa atribulação que a gente tem no dia a dia, quem que não está estressado, né? A gente tem mais diminuição ainda de enzima digestiva. E aí, quando isso acontece, sobra comida para as minhas bactérias. E aí elas começam a crescer e a se multiplicar. A isso damos o nome de disbiose, tá? A disbiose está relacionada a síndrome do colo irritável. Na verdade, a grande maioria das pessoas que têm síndrome do intestino irritado ou irritável, na verdade, são portadoras de disbiose. O que mais? Minhas filhas estão me mandando um bilhetinho aqui. Depois eu mostro elas já vestidinhas de pijama. Mas toda vez que eu tenho disbiose,
eu tenho um aumento da inflamação no intestino. E toda vez que eu tenho um aumento dessa inflamação no intestino, eu aumento a permeabilidade do meu intestino. Então, meu intestino, ele fica mais poroso. Algumas coisas que não eram para entrar em contato com o meu sangue começam a entrar em contato. Meu intestino perde essa capacidade de fazer uma barreira adequada. E aí as coisas que começam a passar para dentro da minha circulação sanguínea, que são estranhas a mim, então são partículas bacterianas que morreram, que a gente chama de LPS, são partículas alimentares pouco digeridas, e aí, muito frequente, entra o processo inflamatório ocasionado pelo glúten, por exemplo. Se você tem uma intolerância alimentar, por exemplo, ao leite, né, essa lactose que sobra na luz do intestino, também sobra como comida para elas, e aí elas também começam a se multiplicar. Isso, quando entra em contato comigo, eu começo a fazer anticorpo contra isso. Alguém me perguntou agora, doutora, isso tem a ver com doença autoimune? Tem muito a ver. Tem uma médica americana que se chama Jill Canahan, que ela fala o seguinte, que tratar doenças autoimunes, então, por aí a gente entra, tireoidite de Hashimoto, né? Ou seja, o hipotireoidismo mais comum que a gente tem. As outras doenças autoimunes, lúpus, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, artrite reumatoide, todos eles têm um componente intestinal. E é isso que a Jill Canahan fala. Se a gente não tratar o intestino, a gente vai estar tratando o sintoma. Então, tudo começa na disbiose. E como é que vem essa disbiose? Eu já dei uma dica para vocês. O primeiro fator para causar disbiose é o estresse. O estresse, uma vez que eu inibo as enzimas digestivas e sobra comida sem digestão. Aí está a raiz da principal causa do refluxo. Se eu não tenho enzimas para digerir o que eu como, as minhas bactérias usam esse substrato alimentar para comer. Quando elas comem, elas fermentam. A fermentação gera gás. O gás distende o meu estômago, abre o cárdia, que é a junção entre o esôfago e o estômago, e eu tenho refluxo. Então, vai doer. Vai doer porque o esôfago é uma mão de uma via só. É para a comida descer, chegar no estômago, olha os palmeirenses aí. É para a comida descer, chegar no estômago e não voltar. Se voltar, o meu esôfago não está preparado. Mesmo que eu tenha menos ácido, eu continuo tendo um pH ácido. Pouco, mas tenho. E aí começa a machucar meu esôfago. Aí eu faço o quê, doutora? Né? A maior parte das pessoas falam. E a minha dica na sexta-feira foi o limão, porque o limão, ele restitui essa acidez gástrica, tá? E aí eu diminuo a oferta de alimento para as minhas bactérias e elas começam a fermentar menos, tá? E aí distende menos o estômago, eu tenho menos refluxo, né? Então, assim, nesse mesmo pensamento que a gente está tendo agora, adianta eu tomar algum remédio que tira a acidez no meu estômago? Pensem comigo, tá? Qualquer um deles. Não. Ele vai tirar a dor que eu sinto. Ele pode tirar, ele pode ajudar a cicatrizar uma esofagite que eu tenho por causa desse refluxo. Mas ele não trata refluxo. Tá? Se eu já não tenho enzimas suficientes, se eu já não tenho ácido suficiente, eu vou lá e corto mais ainda esse ácido, o que vai acontecer? Pensem comigo. Vai sobrar mais? Então, na verdade, ele vai tirar um sintoma, mas ele vai agravar o processo, tá? E vai agravar o processo principal, que é a disbiose. É esse descontrole das bactérias intestinais. É um crescimento anormal dessas bactérias. Você, por acaso, quando deita à noite e tá tudo silêncio, você ouve a sua barriga fazer barulho? Sabe assim? Você ouve o gás no seu intestino? Então, isso é disbiose. Alguém tá me falando aqui, o limão me dá muita queimação. Realmente, se você usar limão com açúcar, nem pensar, tá? É o limão puro. Puro que eu quero dizer assim, pode diluir um pouquinho de água, né? Meio copo, tá? Tomou, espera 10 minutinhos, vê se melhora um pouco. Não melhorou?
pode tomar mais meio limão espremido, não tem problema. 4, 5 vezes ao dia. O limão em jejum, a Luciana acabou de me perguntar. O limão em jejum é ótimo. É ótimo. Primeiro que ele já ativa algumas enzimas, né, do seu estômago. Quando, na verdade, assim, quando o meu estômago produz ácido, tudo que eu como, que é misturado a esse ácido, quando eu chego no duodeno, que é a primeira porção do intestino, da onde sai do estômago e chega no intestino, a primeira porção é o duodeno, essa mistura tem que estar ácida. Porque quando essa mistura está ácida, eu consigo ativar a secreção das outras enzimas, que vem do pâncreas e do fígado. Então, quando eu tomo o limão em jejum, eu já estou avisando. Olha lá, tá chegando comida aí. Ativa as enzimas, tá? Então, você toma o limão, espera 15, 20 minutinhos e toma seu café. O limão ainda tem um efeito que a gente chama de, toda vez que eu melhoro a acidez gástrica, né? Porque, gente, pensem comigo. Eu acredito em Deus, não sei se vocês acreditam, mas vocês acham que Deus ia fazer uma coisa que não serve para nada? Então, o ácido gástrico não serve para nada? Tem até um livro que se chama Why the Stomach Acid is Good for You. Se você lê em inglês, procure esse livro, tá? Ele explica lá isso mais ou menos que eu estou falando aqui, em outras palavras. Por que o ácido gástrico é importante para você? Então, o bloquear o ácido gástrico não é interessante para você. Além de causar disbiose, que eu expliquei para vocês, esse bloqueio do ácido gástrico, com o passar do tempo, causa alteração de absorção de uma série de nutrientes, porque o ácido está lá por um motivo, né? Primeiro, começar a digestão principalmente de proteínas. Segundo, que eu preciso do ácido para absorver B12, vitamina B12, eu preciso do ácido para absorver ferro, eu preciso do ácido para B6, para magnésio, para zinco. Então, as pessoas que tomam qualquer droga que fica muito tempo sem ácido, essas pessoas começam a se tornar desnutridas. Olha lá, quando deito, minha barriga ronca muito, Edma. É isso mesmo, provavelmente você tem uma disbiose, tá? Não vou dizer para vocês que isso é raro. 90% da população tem disbiose. Primeiro, porque a gente anda muito estressado. Segundo, porque come alimentação que não é boa. Alimentação excessivamente industrializada também inibe a formação de enzimas digestivas, tá? Outra coisa que faz isso, o excesso de cesarianas. Olha lá, vamos pensar mais lá atrás, tá? Quem é meu paciente sabe que eu pergunto desde lá de trás. E por que eu faço isso? Porque a formação da minha microbiota começa a partir do momento que eu nasço. Então, no parto, na amamentação, se eu tiver aleitamento materno ou não. Ela também ocorre dependendo do que eu como. Se eu como excessivamente, uma dieta excessivamente rica em carboidratos, principalmente aqueles que fermentam demais, principalmente aqueles carboidratos refinados, açúcar, isso aí as bactérias amam. Entendeu? E aí elas se multiplicam. E aí sua barriguinha, você pode estar magrinha, mas aquela barriguinha redondinha, sabe? Que não sai de jeito nenhum. E aí você vai deitar à noite para dormir e fica ouvindo a sua barriga roncando. Isso é excesso de produção de gás. Esse excesso de produção de gás se dá por fermentação bacteriana. Tá? Como é que eu faço para cuidar disso? Primeiro, melhorar as enzimas digestivas. Uma forma de eu fazer isso é limão. Outra forma que eu não falei no vídeo anterior, mas que é muito bom também, é o vinagre de maçã. Tá? Obviamente, se for orgânico, melhor ainda. Aqui, a Bárbara está perguntando o que é disbiose. Foi o que eu falei no começo. A disbiose é uma alteração na proporção e quantidade das bactérias que eu tenho no intestino. Então, quando eu tenho bactéria demais, ou numa proporção desregulada, algumas bactérias estão em favorecimento em relação às outras, eu tenho a disbiose, tá? O leite e o trigo pioram o refluxo? Sim, tá? Sim, principalmente, primeiro, porque a gente tem uma alta incidência de intolerância à lactose, né? Tudo que sobra no intestino, lembrem disso, tudo que sobra no intestino e não serve para mim, serve para elas, tá? O glúten ainda tem um outro fator, além de tudo que tem glúten é carboidrato, né? E carboidrato fermenta com muito mais facilidade e também piora o refluxo, né? Tudo que é carboidrato piora o refluxo. A gliadina do glúten, ela tem um efeito inflamatório direto sobre as células
do intestino, tá? Então, ambos não devem ser evitados, tá? Por quem tem disbiose. Doutora, podemos consumir frutas ácidas com as não ácidas junto? Exemplo, abacaxi com banana? Pode. 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 Tudo que eu tomar que for ácido ajuda a ativar todas as minhas enzimas digestivas. E aí é interessante também. A disbiose causa o H. pylori. O H. pylori, na verdade, ele sempre existiu, gente. Se tornou uma coisa assim que todo mundo morre de medo do H. pylori, fala muito do H. pylori, como se o H. pylori fosse um terror. E, na verdade, a gente sabe que sempre existiu. Se você não tem alterações gástricas no exame de endoscopia, se sua endoscopia é normal e o H. pylori é só um achado, você pode optar por não tratar o H. pylori, tá? Agora, você vai ter que ficar vigilante, fazendo endoscopia de tempos em tempos, uma vez por ano, tá? Para ver. Agora, se você tem úlcera, ou se você tem uma gastrite erosiva, ou se você tem histórico familiar de câncer, principalmente câncer do tipo linfoma gástrico, aí é bom tratar o H. pylori, tá? Mas sem essa neura, eu tenho H. pylori, eu vivo tendo H. pylori, dá positivo toda hora, não sei o quê. Gente, o exame de endoscopia tá normal? Não tem por que desesperar para tratar o H. pylori, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Oi, Christian, desde o Chile. Doutora, fazer exame de colonoscopia de quanto em quanto tempo? Isso depende, tá? Depende da seu histórico familiar, depende da idade e depende das queixas. Colonoscopia, gente, assim como uma mamografia ou como a endoscopia, são exames de detecção precoce. Eles não previnem doença, eles só detectam a doença, tá? Então, não é porque você faz mais colonoscopia que você não vai ter câncer, entendeu? Agora, você pode fazer colonoscopia, é interessante, principalmente se tem um histórico familiar positivo, para pólipos, por exemplo, se você tem uma história de sangramento, dor abdominal, mudança de hábito intestinal, né? Vinha super bem o seu intestino reguladinho, de repente, agora eu fico dias sem evacuar direito. Isso pode ser uma disbiose, tá? Mas a colonoscopia não vai mostrar disbiose. Mas ela vai mostrar se você tem alguma alteração anatômica associada que pode estar provocando isso, um tumor, por exemplo, tá? Então, é interessante fazer a colonoscopia, principalmente nesses casos. Mas não precisa fazer toda hora também, tá, gente? No máximo, uma vez ao ano, não tem necessidade. Qual que é o melhor probiótico? O melhor probiótico, e eu sou sempre super a favor do que é natural, tá? Eu sou muito fã do kefir, né? O que é o kefir? É uma colônia de probióticos, né? Não tem só bactéria ali, tem fungos também. E ela está ali numa matriz que está associada a vitaminas, e ele é muito bom para repovoar o intestino. O que é mais lindo do probiótico é porque você não precisa comprar, né? Ele é doado, né? Que é muito legal. O melhor probiótico é, com certeza, o kefir. Gente, aqueles leitinhos fermentados, cuidado, tá? Aquilo ali é mais açúcar do que tudo, aquilo é transportado, aquilo precisa de refrigeração, então aquilo é transportado da fábrica pro mercado, do mercado para sua casa, fica ali dentro do carro esperando para ser descarregado, e até chegar na geladeira você perdeu um monte de bactéria ali, tá? Aí eu vi alguém perguntando do low carb. Low carb é ótimo, tá? Para várias coisas é interessante o low carb. Claro que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala em low carb, porque tem gente que exagera tanto no low carb que tira inclusive o carboidrato que vem de verduras e legumes, entendeu? E de alguns carboidratos complexos. E aí você tem que tomar cuidado, porque você perde muito pré-biótico, que é o que alimenta a microbiota, né? Então você tem que tomar cuidado nisso. Low carb exagerado também não é bom para o intestino, tá? Então, como tudo na vida, né, gente? Tudo na vida é equilíbrio, né? A gente pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E também não existe em medicina, assim como em nutrição, eu não sou nutricionista, vocês sabem disso, gosto muito, e um dia vou ser, se Deus quiser, mas tudo que quando a gente fala de ser humano, não existe nunca nem sempre, né? Então, assim, tem uma dieta que serve mais para uma maior quantidade de pessoas, mas tem dieta, nem é para todo mundo low carb, tá? Nem é para todo mundo o high carb, melhor que não, nunca. Mas se você tem que consumir carboidrato, por exemplo, você é um bodybuilder, né? Você precisa de carboidrato para construir tecido muscular.
que seja um carboidrato de boa qualidade. E o que é carboidrato de boa qualidade? Carboidrato complexo, por exemplo, da batata doce, da mandioca, do inhame, por exemplo, tá? E a farinha de arroz, o que eu acho? Eu acho que a farinha de arroz, se for um arroz integral, é legal também, né? Cuidado, porque nem sempre o que é sem glúten é bom, tá? Então as pessoas ficam olhando o rótulo, ah, não tem glúten, ah, então deve ser bom. É, mas na hora que você vai ler lá o rótulo, é um monte de açúcar, um monte de carboidrato e de carboidrato de má qualidade. Então farinha de arroz é interessante, porque não tem glúten, mas melhor ainda se for uma farinha de arroz integral, né? E orgânico, né? E aí, deixa eu ver. O kefir de leite consome toda a caseína e lactose do leite, é verdade? Eu acho difícil a gente afirmar isso, com certeza. A lactose, sim, porque a bactéria especificamente se alimenta do açúcar do leite, que é a lactose, né? Eu não uso kefir de leite, tá? Eu uso kefir de água. E aí, o que eu ponho para fermentar? Eu coloco açúcar de coco, tá? E então, assim, se você não tem intolerância à lactose, se você não tem alergia ao leite de vaca, caseína, pode usar o kefir de leite, né? Eu prefiro o kefir de água, tá? Eu acho ele... É porque eu tenho dificuldade com leite, tá? Em aceitar o leite e derivados. Mas eu prefiro, se você tem desbiose, evitar o de leite, tá? Deixa eu ver, a única dieta que eu consegui ter resultados não fazendo 100% foi a low carb. Então, gente, o low carb é muito bom para a grande maioria das pessoas, só cuidado com o exagero no low carb, tá? Que eu quero dizer o quê? Primeiro, que você pode ter dificuldades até em conversão de hormônio tiroidiano, fazer um hipotiroidismo, tá? Por uma dieta excessivamente low carb. E você pode começar a matar suas bactérias de fome por falta de pré-biótico, que são as fibras de alguns vegetais que têm carboidrato, né? O que é mais importante até não é nem só pensar no índice glicêmico, é importante na carga glicêmica, quanto de carboidrato tem por peso daquele alimento, né? O Dr. Lair falou do kefir de leite de coco. Excelente, Cristiane, excelente. Se você puder fermentar, gente, o coco é tudo de bom, né? Eu amo o coco, em todos os sentidos. Além do sabor, o coco tem uma gordura super saudável. Se você puder fermentar o leite de coco que você fizer em casa, então, melhor ainda, né? Orgânico, né? De preferência, melhor ainda. Se você puder colocar o kefir no leite de coco, eu acho ótimo. Qual leite para crianças? Daniela perguntou. Então, é complicado, né? A gente fala isso, o melhor leite para criança é o leite da mãe, né? Agora, se a criança não tem acesso ao leite da mãe, eu não sou nutri, tá, gente? Então, eu não posso ficar o tempo, assim, ficar prescrevendo, e não tenho experiência, nem é esse o meu objetivo, né? Não quero invadir a área de ninguém. Eu tenho uma amiga nutricionista, que é excelente, inclusive, a Karen, e ela dá leite de coco pro bebê dela, né? Ele já tem mais de 1 ano. Então, assim, isso é uma coisa que vocês conversarem com um bom nutricionista funcional, tá? Eu faço de leite de coco em casa. Mas aí poderia usar o kefir de água? Poderia. Você pode tentar ver se a sua cepa de kefir pode fermentar esse leite de coco, porque às vezes não dá certo, tá? Mas se der certo, vira parecendo um iogurte de leite de coco. Olha que delícia, né? Super saudável. Você junta a gordura boa do coco e com os benefícios probióticos do kefir, excelente. Doutora, adolescente pode tomar Lugol? Então, Lugol é um pouco controverso, né, gente? Eu tomo Lugol, tá? Mas tem que tomar cuidado, quantidade de Lugol que você vai tomar, as patologias que você tem. Procure um médico e conversem com ele a respeito do Lugol. Se pode tomar, a princípio, se não tem nenhuma doença tiroidiana, tá tudo bem? Eu não vejo mal, tá? Eu vim dos Estados Unidos agora e falaram muito do Lugol lá, inclusive com as atividades anticâncer do Lugol, do iodo, né? Então, eu acho que é interessante a gente usar iodo, mesmo porque a nossa alimentação é deficiente em iodo, né? O país que mais consome iodo no mundo é o Japão, tá? Então, assim, eu acho que se não tiver nenhum problema de tireoide, não tem problema, tá? Vou testar o de água no leite de coco. Tente isso, Cris. Tente isso. Quem sabe dá certo, né? Então, gente, a gente tá estreando, então, um vídeo, uma transmissão ao vivo. Tô super feliz por fazer isso. Tô aqui em casa, super à vontade.
tá? Essa é a Denise que vocês conhecem no Instagram. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, vou tentar fazer isso com mais frequência, tá bom? E para ir tirando as dúvidas de vocês. Eu tenho hipotiroidismo, então não pode Lugol? Cuidado, tem que ver que tipo de hipotiroidismo você tem, tá bom? Se for hipotiroidismo de Hashimoto, cuidado, tá? Pode dar problema. Ah, que bom. Obrigada, amor. Obrigada, viu? Eu vou continuar aparecendo aí, vocês me falem o que vocês querem que eu converse, nós vamos tirar dúvida e sou super feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo, meus queridos. Tchau.